Olá, pessoal. Boa tarde, diretoras nacionais. É um prazer imenso para mim estar aqui com vocês hoje. É uma honra. Eu me sinto absolutamente privilegiada de ser uma mulher no meio de mulheres tão sensacionais, tão fabulosas. E o que a gente vai conversar aqui hoje, para mim, talvez seja um dos temas mais importantes do currículo da The School of Life. Hoje nós vamos falar de empatia, nós vamos falar de gentileza. Empatia e gentileza talvez sejam uma das habilidades mais importantes dentro do que a gente chama de inteligência emocional. E por inteligência emocional, a gente acredita que é a capacidade de identificar e lidar com as nossas emoções e sentimentos, enquanto nós identificamos e lidamos com os sentimentos dos outros, para que a gente possa direcionar os nossos esforços para construir uma vida que vale a pena ser vivida. E esse é o meu tema favorito de todos os tempos. E antes de eu começar, eu queria convidar vocês a abrir o seu navegador, ler esse código de barra e começar a responder para mim o que é empatia para você, o que você já ouviu sobre empatia. Porque tanta informação que a gente recebe sobre empatia, mas talvez a provocação que mais chegue perto do que significa ser empatia está nessas 3 perguntas que eu vou fazer para vocês agora. Então, prestem atenção. Você sabe como que é ser uma criança hiperativa tentando prestar atenção na aula online de geografia? Você sabe como se sente uma mulher vaidosa diante do envelhecimento, da flacidez da pele, do caimento dos olhos, dos dentes ficando amarelos? Você consegue imaginar o que sente e o que pensa um filho adulto quando recebe o diagnóstico de câncer do seu pai? Isso tudo tem a ver com empatia. Sabe que no ano passado houve um aumento de 450% do número de procuras pela palavra empatia no Google. E antes de eu dar pontapé inicial nessa aula, eu pergunto para vocês, o que é empatia para você? Coloca aí, entra no Mentimeter, você coloca o seu navegador para pesquisar esse código de barra, entra lá e coloca as respostas que você acredita que fazem sentido para você. E assim que a produção puder, pode mostrar aqui na tela as respostas do pessoal. Alguma resposta, produção? Alguma coisa? Não? Pois bem, então eu vou seguir. E aí no final a gente vê se a gente consegue ter acesso a essas respostas, hein? Bem, é o seguinte. A empatia, segundo um filósofo australiano, um dos fundadores da The School of Life, chamado Roman Krishnarik, a empatia quer dizer arte de calçar os sapatos de outra pessoa e olhar o mundo através dos seus olhos. Sabe que o curioso é que a gente tenta acreditar que a empatia é algo que a gente nasce tendo, algo que a gente tem logo de cara, né, como seres humanos. Mas o que eu tenho para contar aqui para vocês hoje é que a empatia é algo que a gente desenvolve. Essa capacidade de olhar o mundo através dos olhos do outro pode ser aprendida. Nós podemos aprender a nos colocar no lugar dos outros, o que é sensacional. Então, eu sei que a empatia é uma habilidade absolutamente importante para lidar com os nossos colegas de trabalho, para lidar com a nossa família, para lidar com os nossos filhos, para lidar com os nossos parceiros. E essa é uma habilidade que a gente pode, ao longo da nossa experiência como profissionais, como mães, como esposas, como parceiras, colocar em prática, praticar e, mais ainda, ensinar as pessoas a serem empáticas e gentis. E eu tenho certeza que a empatia e a gentileza é um dos aspectos mais cruciais que influenciam mais a qualidade dos relacionamentos. E aí, durante esses próximos 40 minutos, eu convido vocês a refletirem comigo com papel e caneta na mão.
Como vocês já sabem, alguns de vocês já sabem, as aulas da The School of Life, as minhas aulas, são aulas de reflexão. Não são aulas para vocês assistirem, apertar o play e ficar me ouvindo falar. Eu nem gosto de falar sozinha. Eu gosto de falar com vocês. Então, a minha sugestão é que você pegue papel e caneta. A minha sugestão é que você se prepare para uma imersão reflexiva sobre o que é empatia, sobre o que você entende como empatia e sobre como você pode entrar com a empatia na sua vida. Vamos nessa? Estão comigo? Então vamos lá. Pois bem, então por onde que a gente começa? Eu quero começar contando para vocês por que a empatia é útil, para que ela serve, o que ela é e por que ela é útil. E aí, eu peço para que vocês prestem atenção no rostinho desta criança. Veja se você consegue perceber o que você nota em você quando você vê o rostinho dessa criança. Quando você vê as lágrimas escorrendo, quando você vê a boquinha aberta, o que é que você sente? Notou? Se o que você sente é um pouquinho de angústia, um pouquinho de sofrimento, um pouquinho de desconforto, um pouquinho de frustração, isso significa que você está tendo um sentimento empático em relação a essa criança. A palavra empatia vem do grego empatheia, que quer dizer entrar no sentimento, e é definida como a habilidade de se colocar no lugar dos outros. Então a empatia, para começar a nossa discussão, eu preciso dizer para vocês que a empatia ela é uma experiência, ela é um sentimento. É difícil explicar esse tipo de empatia. Então, é como se a gente tivesse a capacidade de sentir a mesma coisa que o outro sente. É como se a gente tivesse a capacidade de ficar frustrado quando a gente vê alguém frustrado, de se sentir angustiado quando a gente vê alguém angustiado, e de sentir com dor quando a gente vê alguém com dor. Os psicólogos vão distinguir os tipos de empatia de duas formas. Uma delas é o que a gente chama de empatia afetiva, que é o que a gente sentiu por essa criança. Então, a empatia afetiva significa nos sentirmos da mesma maneira que outra pessoa sente, como se as emoções fossem contagiosas. O nosso estado emocional reflete o dela. E o mais curioso, o mais lindo, o mais interessante é eu contar para vocês que nós nascemos para a empatia afetiva. Nós temos dentro de nós o circuito da empatia. A ciência da empatia diz que 98% das pessoas têm a capacidade de empatizar formatada, estruturada nos nossos cérebros. Então, apesar de a gente parecermos individualistas, egoístas a maior parte do tempo, como sociedade, a verdade é que nós somos seres gregários, nós somos seres sociais, nós fomos feitos para cooperação, para ajuda mútua. Na verdade, frágeis como nós somos, nós nos damos muito mal quando a gente fica sozinho. A gente não lida bem com estarmos sozinhos. E a prova disso, que nós temos esse cérebro feito para empatia e para conexão, é isso daqui. Bebês, desde muito cedo, muito crianças, são capazes de responder, imitar a rostos humanos. Então, esse tipo de empatia afetiva é determinada biologicamente desde o nosso nascimento. E aí, os bebês, bem pequenininhos, começam a imitar e começam a sentir como... Aqui estão meus bebês. Veja só. E aí, o que acontece é que assim que a gente nasce, nós temos conosco, nós temos os nossos neurônios espelhos. E os nossos neurônios espelhos, eles nos ajudam a ter uma perspectiva do outro. Nós passamos a ser muito bons em entender como o outro se sente, porque a gente começa a imitá-los desde muito pequenininhos. É como se nosso cérebro tivesse meio que um simulador de ações. Quando a gente vê alguém passando por alguma coisa, a gente simula isso para nós, e aí nós começamos a sentir as mesmas coisas. Por exemplo, se você vê alguém muito triste chorando por algum motivo, é possível que você também se sinta triste e chorando por algum motivo. Se você vê alguém batendo com o dedo mindinho na porta, é possível que você sinta uma angústia e quase que uma dor.
Isso acontece por conta dos neurônios espelhos. Esse tipo de empatia, essa empatia afetiva, ela é incrível, ela é fabulosa, a gente não precisa fazer nada para sentir ela, mas ela tem um lado negativo, um lado perverso. Pessoas que têm trabalhos muito estressantes, que lidam com muito sofrimento e que têm muita empatia afetiva, sofrem demais. Então, os médicos, na linha de frente, na luta contra o Covid, se eles forem muito afetivos, muito empáticos afetivamente, por exemplo, eles sofrem junto. E aí eles têm o que a gente chama de um burnout de trabalho. Eles têm um burnout, eles ficam estressados e eles começam a se esquivar do trabalho. Então, a empatia afetiva é boa, mas melhor do que a empatia afetiva é a empatia cognitiva. A empatia cognitiva, ela é quando a gente trabalha, quando a gente tenta, quando a gente elabora a condição de enxergar o mundo através dos olhos do outro. É quando a gente, de propósito, tenta se tornar capaz de assumir a perspectiva de outra pessoa e compreender o seu pensamento, sem ser afetado emocionalmente por isso. Só um minuto, pessoal. Conexão. Pois bem, quero que vocês assistam os meus slides. Deixa eu voltar para o clicker, só um minutinho. O clicker caiu. Vamos ver se eu conecto novamente. Por favor, passem para mim até o slide 12. Ele não está entrando, está me pedindo uma senha. Tá, muito obrigada, viu? Deixa eu ver se eu consigo ver o slide. Isso, exatamente, esse slide. Então, olha só que interessante, essa foi uma experiência que fizeram para aprimorar ou para levar as pessoas para ter uma empatia cognitiva. Então, olha só que esse foi um experimento de arquitetura. Eles queriam entender como que as crianças se sentem num quarto de adultos. E aí eles fizeram um quarto totalmente no tamanho do adulto, no tamanho proporcional ao que uma criança se sentiria num quarto de adulto. Então, todos os móveis são 3 vezes o tamanho de um adulto. E o que vocês estão vendo aí é um adulto segurando num criado mudo alguma coisa e se sentindo como uma criança se sente. Então, a empatia cognitiva é essa empatia que a gente pode praticar, que a gente pode aprender. Ela é como um músculo. A gente consegue exercitar esse tipo de empatia o tempo todo. Mas para a gente não ficar só nessa conversa, por favor, pode passar meu slide. Eu gostaria que vocês começassem uma reflexão. Pega papel e caneta, escreve aí no cantinho, só para você ler, só para você saber, com quem na sua vida, hoje, você precisaria desenvolver mais empatia. E escreve uma frase contando como você faria isso. Certo? Muito bem. Guarda para você essa informação que a gente vai usar e você vai usar mais para frente. Então, pode mudar o slide. Sabe que uma das nossas maiores barreiras para a empatia são as nossas suposições. Pode mudar. O primeiro problema é que nós presumimos que os outros podem basicamente compreender o que a gente quer dizer. Isso é um baita erro. E não só a gente superestima a facilidade com que os outros podem nos entender, como a gente acredita que nós podemos entender muito bem os outros. Acontece que por um terrível capricho do nosso sistema cognitivo, os outros simplesmente não nos entendem. E nós simplesmente não entendemos o outro. E isso às vezes nos causa um pouco de inconformismo, né? A gente fica possessa, triste, inconformada de que alguém pode não nos entender e que a gente não está entendendo a outra pessoa. E aí nós preenchemos as lacunas sobre como nós não sabemos sobre o outro com suposições. E aí nós vamos dando rótulos, etiquetas para as pessoas ao nosso redor. Pode pular slide. Para o próximo. E aí nós começamos a acreditar que os outros pensam como nós. Nós simplesmente entendemos que eles são satélites da nossa experiência, que eles enxergam o mundo através dos nossos olhos,
que eles têm os mesmos valores, os mesmos ideais, a mesma história que nós temos, e que não é verdade. Então, isso significa dizer que é possível que eu me sinta amada quando o meu marido deixa a cozinha perfeitamente limpa, certo? E é possível que por conta disso eu ofereça para ele, como sinal do meu amor, uma cozinha perfeitamente limpa. O que pode significar para ele absolutamente nada. Parece que o que falta para a gente é o que os psicólogos chamam de uma boa teoria da mente. Uma teoria da mente nos proporcionaria a possibilidade de entender os desejos e intenções dos outros com mais precisão. E nós somos falhos nessa teoria porque a gente persiste em acreditar que as pessoas sentem, pensam e reagem como nós. E a gente acha absolutamente difícil de imaginar que as pessoas são muito diferentes. A gente não entende como elas são tão diferentes. Nós presumimos que elas nos entendem e nós presumimos que elas entendem o que é importante para nós, assim como nós acreditamos o que é importante para elas. O que, obviamente, é um erro. Segundo, pode pular o slide, por favor? Segundo um grande dramaturgo irlandês, o George Shaw, ele tem uma ótima ideia sobre o que a gente poderia fazer com essa péssima capacidade nossa de entender o que os outros querem e precisam. Ele fala o seguinte: não faça aos outros o que gostaria que lhe fizessem. Eles podem ter gostos diferentes. Ou seja, faça aos outros o que eles querem e o que eles precisam. Então eu sei que a empatia é sobre descobrir gostos e preferências que são radicalmente diferentes que as nossas. E por aí a gente vai. Pode passar? E antes de eu entrar no nosso próximo tópico, eu peço para que vocês tirem uma foto dessa reflexão e comecem a pensar que tipo de suposições você costuma fazer sobre as pessoas. E que tipo de suposições as pessoas fazem sobre você. Consegue imaginar? Muito bem. Sigamos. Próximo slide, por favor. Bem, agora que a gente sabe o quão difícil é ser empático, quais são as melhores práticas para sermos empáticos? Próximo. A primeira prática é dar um salto para a imaginação. Um salto de imaginação. E aí, próximo slide, eu gostaria de contar para vocês um pouco sobre Gandhi. Gandhi, um pouco antes de ser assassinado, nos deu uma bússola, um guia para a empatia. Ele falava o seguinte: sempre que estiver em dúvida, ou quando o seu ego ficar grande demais, faça o seguinte teste. Pense no rosto do homem mais fraco e pobre que você já viu e pergunte a si mesmo: se o passo que você pensa em dar for útil de alguma forma a ele, então você verá suas dúvidas e seu ego desaparecerem. Antes de dar qualquer passo, como seria se a gente pensasse no próximo, na outra pessoa? Que diferença isso faria, por exemplo, para os nossos políticos? Que diferença isso faria para os nossos vizinhos? Que diferença isso faria para nós mesmos, para as nossas comunidades? Então, o Gandhi não falava simplesmente em empatizar com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Ele falava em criar empatia com os nossos inimigos, com as pessoas com quem a gente tem dificuldade, que são difíceis para nós, com pessoas que têm opiniões diferentes das nossas, por exemplo. Pode ir para o próximo? Então, uma outra pessoa que dizia muito sobre o uso da imaginação para chegar perto de outras pessoas é um filósofo chinês chamado Lao Tzu. Lao Tzu falava que nós podíamos praticar a empatia através da meditação. Através da meditação, nós éramos capazes de nos tornarmos uma árvore, uma pedra, um rio, um vento, e olhar o mundo de outra perspectiva, com outro olhar, do alto, do baixo, olhar as pessoas de um outro jeito. E aí ele falava que o insight crucial do Lao Tzu foi: nós podemos usar nossa imaginação para nos identificar com pessoas que nós não somos. E essa também foi a grande sacada dessa autora que eu quero apresentar para vocês. Próximo slide, por favor. O que vocês estão vendo aí na tela é a escritora francesa Marguerite Yourcenar e ao lado dela o grande imperador romano Adriano.
Marguerite tinha uma proposta, uma ideia. Ela queria escrever sobre a vida de Adriano. Mas ela não queria escrever sobre a vida do imperador romano como todo mundo escreveu. Ela queria escrever sobre a vida desse cara a partir da própria perspectiva, dele. Ela queria ser ele. Agora, como que uma escritora francesa, morando em Nova York, fazendo seu café na chaleira, poderia, por algum minuto, se sentir como um imperador romano? Pois bem, foi isso que ela começou a fazer. Ela pesquisou sobre a vida em Roma naquela época, ela pesquisou sobre as práticas, sobre a religião, sobre o que eles comiam, o que eles faziam aos domingos, como eles rezavam. E mais importante, ela começou a se fazer perguntas. Perguntas como as que eu quero te mostrar agora. Próximo slide. Ela começou a se imaginar como seria ser Adriano. E aí ela se perguntava: como é meu corpo sendo Adriano? Quanto dinheiro eu tenho? Do que eu estou com medo? Como eu me sinto em relação à morte? Eu sou um sucesso ou eu sou um fracasso? Qual é o meu maior medo? Qual é o meu maior sonho? Quais são as suas grandes esperanças? Quais são as minhas grandes esperanças e objetivos na vida? E foi assim, tentando responder essas perguntas como Adriano, que ela escreveu um best-seller. E aí, eu pergunto para vocês, próximo slide. Pense em uma colega ou alguém que você ama, ou uma pessoa com quem você trabalha, e tente praticar, hoje à tarde, durante essa semana, a empatia imaginativa. Tente se imaginar enxergando o mundo através dos olhos desta pessoa. E veja se você consegue responder as seguintes perguntas. Com o que eu posso estar preocupado hoje? Com o que eu posso estar satisfeito hoje? Qual é o meu maior medo? Qual é o meu maior sonho? Quais são minhas grandes esperanças e objetivos na vida? Veja se você consegue responder como essa pessoa responderia. E aí depois você me conta. Quero saber. Muito bem. Próximo slide. Sabe que um dos hábitos mais importantes, o meu favorito sobre empatia, diz respeito à prática da arte da escuta. A arte da boa conversa. Próximo slide. E o grande mestre na arte da conversa, vocês já devem conhecer. Esse rapaz na foto é o Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg foi um psicólogo americano que viajou o mundo inteiro ao longo da sua vida, ensinando pessoas, casais, grupos, escolas e nações a terem boas conversas. Próximo slide. E ele dizia o seguinte: o que é essencial é a nossa capacidade de estar presente no que realmente está acontecendo, aos sentimentos únicos e necessidades que uma pessoa está experimentando naquele momento. Próximo slide. Ele falava o seguinte: todos nós temos necessidades que não são correspondidas. Todos nós temos necessidades dos quais a gente não percebe, a gente não se dá conta. E essas necessidades, quando elas não são escutadas, faz com que a gente fique irritado, faz com que a gente fique com raiva, faz com que a gente tenha uma conversa que não é uma boa conversa. Então, para a gente conseguir ser empático com o outro, a gente precisa estar com os olhos e coração aberto para entender qual é a necessidade dessa pessoa, para entender o que essa pessoa precisa, o que está por trás daquilo que ela está apresentando. E as nossas necessidades são muitas, muitas. Ele dizia, inclusive, que algumas coisas são muito simples em relação a boas conversas. Para nós termos boas conversas, segundo ele, basta a gente se abrir para ouvir o outro e se ouvir de uma forma que a gente seja capaz de repetir o que o outro fala, que a gente seja capaz de se mostrar disponível para o outro. Ele até tem um dado super interessante, próximo slide, onde ele diz o seguinte: olha, as pessoas, quando elas estão muito disponíveis, elas escutam os outros. E quando elas escutam os outros, elas precisam demonstrar esse entendimento. E aí a forma que o Marshall Rosenberg
trazia para nós sobre escutar o outro é o seguinte: repita o que essa pessoa disse. Conta para ela de volta o que você está ouvindo dela. Seja um espelho. Demonstre entendimento. E ele tinha um dado super interessante. Ele falava assim, olha, em estudos de negociações de gestão de mão de obra, existe um dado que demonstra que o tempo necessário para atingir uma resolução de um conflito cai pela metade quando cada negociador, cada parte concorda antes de responder em repetir exatamente o que o outro disse. E eu preciso contar um segredo para vocês. Isso funciona numa corporação, isso funciona entre crianças e adolescentes, e isso funciona em casais. Em diferentes contextos onde existe conflito, quando o indivíduo demonstra, mesmo que de forma pragmática, né, estruturada, que ele entendeu e o outro se sente validado, ouvido, os conflitos se acalmam, as pessoas se acalmam e chegam numa solução em comum. E aí, próximo slide. Uma outra coisa que o Marshall Rosenberg fala é que para a gente conseguir atingir o sucesso nas nossas conversas difíceis, nos nossos conflitos, a gente precisa ser capaz, competente de demonstrar vulnerabilidade, expressando os nossos sentimentos. Para poder ajudar a resolver esses conflitos, a gente vai falar de nós. E eu fico com aquela frase da Brené Brown, onde ela fala que vulnerabilidade não é fraqueza. Ela é a maior medida da nossa coragem. Não existe empatia sem vulnerabilidade. Não existe empatia sem autoconhecimento. Eu só consigo reconhecer o sentimento do outro se eu reconheço esse sentimento em mim. Então, conhecer os meus sentimentos me torna uma pessoa mais empática. A empatia, ela não é construída em cima de pilares nossas vulnerabilidades. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Próximo slide, por favor. Então, na próxima vez que você tiver a oportunidade de ter uma conversa como essa, que saudade que eu tenho de conversas como essa, num restaurante lotado, tente praticar, espelhar, contar para a pessoa o que é que você está ouvindo, o que você vê, o que você sente, o que você percebe daquilo que está sendo falado. Experimente colocar em prática o que o Marshall Rosenberg diz sobre ouvir atentamente, com disponibilidade, expondo e expressando as suas vulnerabilidades. E aí você me conta o que você sentiu. No próximo slide, por favor, pode passar. Eu tenho um outro desafio para você. O desafio é que você tente se lembrar se você já se sentiu verdadeiramente ouvida e qual foi a sensação. E se você já escutou ativamente alguém. E o que é que você aprendeu nessa escuta ativa? Tenho certeza que essas duas respostas podem te reconectar com o verdadeiro sentido da escuta, da disponibilidade, da amorosidade através do olhar, do ato, da ação. Certo? Muito bem. Próximo slide, por favor. Opa, pode voltar mais um. Desculpa, pulei muito. Bem, isso mesmo. Bem, nossa próxima estratégia para cuidar da prática da empatia e da gentileza tem a ver com uma pessoa muito, muito interessante. Agora sim, próximo slide. Essa pessoa é a Patricia Moore. A Patricia Moore é membro da Sociedade Americana de Design Industrial. E em 1979, ela fez um experimento sensacional. Ela tinha 26 anos na época. E ela fez um experimento sociológico excepcional e ousado para estudar o estilo de vida de mulheres idosas na América do Norte.
E ela viajou os Estados Unidos e o Canadá inteiro vestidos assim. Por favor, próximo slide. Exatamente como uma mulher de 85 anos. Durante 3 anos, Patrícia Moore se vestiu como uma mulher idosa e viajou para os Estados Unidos todo e Canadá, vivendo a experiência de locomoção, de uso de produtos, de abrir e fechar uma geladeira, de entrar num ônibus, de se instalar num hotel, de abrir uma garrafa, vestida como uma mulher idosa. Ela não só estava vestida, ela estava enrolada em camadas de silicone, ela estava vestindo tampões no ouvido para não ouvir tão bem, ela vestia uma luva rígida para não fechar e abrir, perder a força nas mãos. E assim ela foi desenvolvendo um olhar sobre o produto totalmente diferente do que nós temos hoje. Ela foi desenvolvendo um olhar sobre produto no sentido de produzir a inclusão das mulheres idosas, dos indivíduos idosos no design industrial. Então ela viveu, ela passou pela experiência. Próximo slide, por favor. Um outro exemplo de experiência que eu quero trazer aqui para vocês é um exemplo que me toca demais. Em 1989, Daniel Day-Lewis, esse ator, caracterizou e atuou como Chris Brown no filme Meu Pé Esquerdo. Daniel Day-Lewis ganhou o Oscar naquele ano. Ele ganhou o Oscar, ele venceu o Tom Cruise em 4 de julho, nascido em 4 de julho, porque ele viveu o Chris Brown, que era um artista, um pintor com paralisia cerebral, com toda a força. Ele passou meses andando numa cadeira de rodas. Ele passou meses curvado de certa forma que ele até quebrou algumas costelas. Ele passou meses sendo alimentado na boca pelos membros do time de filmagem. Ele passou meses vivendo como Chris Brown. E por isso esse filme ele é sensacional para ensinar a gente como empatia. Por favor, o próximo slide. Mas se a gente não quiser uma experiência tão radical quanto essa, em São Paulo, 2 anos atrás, nós tivemos uma das exposições mais sensacionais no Brasil. A gente teve o Museu da Empatia. O Museu da Empatia foi idealizado pelo Roman Krznaric, um dos cofundadores da Disc of Life. Ele consistia em você ir até lá, pegar um par de sapatos que tinha uma história, e essa história ia sendo contada para você, enquanto você caminhava nesses sapatos e vivia essa experiência. E aí eu pergunto para vocês, próximo slide. Que experiências você poderia fazer para compreender melhor a pessoa que mais precisa da sua empatia? Quais são as experiências pessoais pelas quais você pode passar que te dariam um pouco desse conhecimento, desse olhar humano, desse olhar mais profundo sobre o que é ser e se sentir como outra pessoa? Consegue imaginar? Consegue fantasiar? Consegue contar para o seu time como vocês poderiam promover experiências de empatia? Muito bom. Pois bem, próximo slide. Por último, eu queria contar para vocês que a empatia nada mais é do que uma prática gentil, genuína, de abertura e de curiosidade. A empatia ela é praticada. Próximo slide, por favor. E ela pode ser praticada desde muito pequeno. Olha só que interessante. O que vocês estão vendo aqui é uma foto de um programa canadense para promoção de empatia, um programa canadense de educação socioemocional para promoção de empatia em crianças em idade escolar. E olha o que eles fazem. Eles pegam uma mãe e um bebê. Eles levam essa mãe e um bebê dentro da escola. Vocês não estão vendo, mas esse bebê está na camiseta dele, atrás está escrito professor. Porque o objetivo das crianças é prestar atenção nesse bebê, fazer perguntas para a mãe sobre como é ser um bebê, o que ele come, como a gente sabe quando ele está com fome, como a gente sabe quando ele está irritado, como a gente sabe quando ele está com a fralda úmida. Então, a ideia desse programa é tornar as crianças sensíveis, curiosas, abertas, espontâneas e gentilmente envolvidas na arte de entender o outro. Mas não é entender através da adivinhação, é entender através da curiosidade, da pesquisa ativa, da vontade real de saber um pouco mais sobre aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela
pessoinha que está na frente deles. Simples, né? Nós temos essa oportunidade o tempo todo nas nossas vidas. Nós vivemos cercados de pessoas, por mais que a gente esteja vivendo um momento muito complicado no nosso país, no mundo, nós ainda assim cruzamos com pessoas no nosso cotidiano. A gente cruza com a moça da padaria, a gente cruza com a pessoa da farmácia, a gente fala oi da calçada para os nossos vizinhos. Como seria se nesses encontros fugazes do nosso cotidiano nós parássemos para estudar e entender o outro? Próximo slide, por favor. Porque tem uma frase do Roman Krishnarik que eu trago aqui para vocês, que ele fala o seguinte: nós precisamos balancear o nosso conhecimento sobre o outro ou sobre nós. Eu sei que isso é um pouco antagônico, porque nós aprendemos a vida toda uma ideia que vem de Sócrates. Sócrates dizia o seguinte: a melhor forma de ter uma vida boa e sábia é conhecendo a si mesmo, é olhando para dentro de nós mesmos. Sócrates não estava errado. Mas o que o Roman Krishnarik fala e que outros autores que falam sobre empatia afirmam é que a maior mentira que nos contaram é que o melhor caminho para o autoconhecimento seria olhar para si mesmo, num espelho. Que a maior mentira que nos contaram é que a autorreflexão podia curar todas as nossas angústias. Mas na verdade, gente, a verdade é que nós podemos conhecer muito mais sobre nós mesmos quando nós olhamos ao nosso redor. Então, o que o Roman Krishnarik fala é que nós precisamos equilibrar a introspecção com um pouquinho de outrospecção, olhar para o outro, olhar com abertura, com generosidade, com curiosidade e gentileza para as pessoas que estão ao nosso redor. E assim a gente pode aprender muito mais sobre nós mesmos, sobre o nosso funcionamento, sobre os nossos padrões, sobre os nossos medos, sobre as nossas angústias. O conhecimento mais precioso que existe sobre nós não está dentro de nós. O paradigma, o paradoxo complicado de tudo isso é que o conhecimento mais precioso sobre nós está nas pessoas que cruzam o nosso caminho. Então eu queria me despedir de vocês contando que o outro é o segredo para a nossa empatia, para a nossa gentileza e para a nossa autocompaixão. A raiz da compaixão e da gentileza para nós mesmos reside na compaixão e na gentileza para outras pessoas. Então, se você quer lidar melhor com você mesma, saber mais sobre você, começa dando um passinho em direção a entender melhor o outro, ser mais gentil com o outro, ter mais compaixão pelo outro, com abertura, curiosidade e amor. E de repente, você vai ver toda essa energia, todo esse amor, essa curiosidade e essa abertura se voltando contra você, ainda bem, ou a favor de você. E com isso, eu gostaria de deixar para vocês uma pergunta. Por favor, próximo slide. E a pergunta é o seguinte. A próxima. Isso. A partir do que a gente conversou aqui hoje, que estratégias você poderia colocar em prática agora mesmo? Entra aí no seu computador, entra no seu celular, dá um clique nessa imagem, pesquisa, procura esse QR Code e responde para mim o que você pode começar a fazer ainda hoje que vai na direção da gentileza e da empatia. E assim que os meninos tiverem a resposta, eles postam aqui para mim e abrem a tela para nós, certo? Então vamos aguardar. Que estratégias você pode colocar em prática hoje ainda? Com o seu time, com as pessoas que estão ao seu redor. Por favor. Essa de empatia. O próximo, por favor. Acho que tem que fechar essa.
Veja se é possível. Meninos, se não for possível, não tem problema nenhum, porque eu sei que... Tá ok, tá abrindo, tudo bem. Porque eu sei que cada uma em casa está pensando o que pode fazer agora mesmo para praticar empatia. Ouvir mais, muito bom, pessoal. Vou ver se eu consigo ler. A letrinha está um pouco difícil, mas vou ver. Ouvir mais as pessoas. Ouvir, obrigada. Ouvir mais, ligar, colocar em prática as reflexões, praticar as dicas, empatia real para vivenciar o aprendizado, escuta ativa, saber que possa conversar com as pessoas, ouvir com o coração, triplicar o amor próprio e o amor ao próximo, conversar com cada uma do meu time, sensacional. Isso. Pode rolar a tela para mim, por favor. Dá para rolar para baixo? Não? Isso, muito bom. Triplicar amor próprio, amor ao próximo. Muito bom, pessoal. Ligar para algumas amigas e consultoras, entendendo como elas estão. Gente, sensacional, muito importante. Está todo mundo vivendo um desafio pessoal hoje. Todo mundo precisa ser ouvido de alguma forma. Vou escutar mais e procurar calçar os sapatos dos meus liderados. Buscar acolher o que me dizem, não julgar. Perfeito, perfeito. Em vez de julgar, você pode substituir o julgamento por atenção plena, pelo olhar gentil e carinhoso, sabia? Me colocar no lugar do outro, perguntar, observar, me colocar no lugar do outro. Ouvir mais e não espelhar no outro o que queremos e sim o que eles querem. Sensacional. Perfeito. Muito. Baixar o negócio. Isso, muito bom, que legal. Baixar para 30 centímetros do cérebro para o coração, até chegar no coração. Sensacional. Amar mais as pessoas que aparecem na nossa vida sem que a gente as tenha escolhido. Muito bem, meninas. Mulheres incríveis. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu sou muito pelo privilégio de estar aqui nesse time, de estar aqui hoje nesse dia tão especial. E eu desejo a vocês uma jornada incrível de autoconhecimento e principalmente de outro conhecimento. Que vocês consigam abrir os olhos para o outro, para as pessoas que estão ao nosso redor e assim conhecer um pouco mais sobre si mesmo. Muito obrigada.